Boa noite a todos. Boa noite você também que está em casa. O Felipe começou a falar sobre amor, que o Senhor quer resgatar o amor. Eu digo para você, obrigado. Foi orientado pelo Espírito, porque foi o Espírito Santo que revelou a ele sobre o que o Senhor tem para nós nesta noite, quanto à restauração de amor. Tem como acender um pouquinho a luz daqui? Ótimo, obrigado. Não só quanto à restauração do amor, mas talvez ao começo dele, né? Talvez alguns de nós estejam precisando em restaurar, voltar ao primeiro amor, sentir ao amor, ou talvez começar a sentir o amor segundo Deus, né? Segundo a palavra de Deus, porque Deus é essencialmente amor. E a Bíblia fala que se nós não amamos o nosso irmão que está ao nosso lado, se nós não amamos o nosso cônjuge, se nós não conseguimos amar os nossos filhos, ou seja, se nós não conseguimos amar a quem vemos, nós não vamos amar a Deus a quem nós não vemos. Ninguém se engane. Queremos levar uma vida de bênção, queremos levar uma vida de mãos dadas com o Senhor. Se eu perguntasse quem quer levar uma vida afastada de Deus aqui, ninguém ia levantar as mãos. Todos nós queremos, precisamos, necessitamos profundamente de andar lado a lado com o Senhor, andar de mãos dadas com Ele. Precisamos sentir amados por Deus, sentirmos perdoados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, mas precisamos também amar. E o oposto do amor é o egoísmo, o egocentrismo, porque o amor não é só um sentimento, não é uma paixão. 1 Coríntios 13 fala lá o padrão, o que era o amor. O amor vai simplesmente definir o meu e o seu caráter. Através do amor nós vamos definir como que nós vamos viver, como que nós vamos tratar as outras pessoas, como que nós vamos tratar as ideias que eventualmente temos, as nossas prioridades, como que nós vamos tratar todas as coisas de nossas vidas. Em última análise, o amor vai definir o nosso caráter. Por isso que nós precisamos plantar, através da leitura, buscar o Senhor, a leitura da palavra, o Espírito Santo, encher nossos corações de amor, para que Ele preencha os nossos corações, para que o ódio, para que a vanglória, para que a inveja, para que o egocentrismo, para que o pecado, para que o desejo da carne sejam expulsos. Mortificar o velho homem, obra da carne. Gálatas capítulo 5. É um estilo de vida. E assim vamos poder viver a plenitude da alegria com o Senhor. Viver o amor, buscar o amor. Amém. Estamos aí vivendo passando, sei lá o quê, uma segunda onda, né, de Covid. Creio que consigo avaliar muitas pessoas que no primeiro momento ficaram em casa, estão saindo agora, outros não puderam, tiveram que trabalhar no primeiro momento, mas muitos puderam ficar em casa. E agora estamos saindo mais e, eventualmente, a pandemia pegando mais pessoas. Temos também relaxado mais um pouco, né? O costume de máscara, eu digo, tem que ter um bom senso, tem que ter, tocar as coisas da vida com cuidado, né? Máscara, vocês viram, eu chego de máscara, eu tenho álcool no carro, evitar aglomerações, mas precisamos ter discernimento, precisamos ter conhecimento, precisamos ter entendimento das coisas da vida, mas a sabedoria, segundo o Espírito Santo, nos ajuda a discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Eventualmente temos que sair de casa, temos que fazer as coisas, temos que continuar vivendo. E muitos de vocês vêm aqui à igreja, não, eu quero lá, eu quero ouvir, eu quero entregar meu louvor. Você em casa vai recebendo também a palavra, você também pode louvar. O Senhor é tudo em todos, o Senhor dá segundo a fé de cada um. Mas é muito importante termos cuidado, tenham cuidado, siga a sua vida com cuidado. Simplesmente, se eu pudesse dar um conselho, só não permita que o cuidado sofra uma mutação e se transforme em medo, em pânico, porque isso também mata. Amém? A paz repousa na obediência a Deus. Paz, viver a paz, né? Conseguir viver amor, conseguir viver uma vida de alegria. Quem não deseja isso? Está tudo à nossa disposição. Está tudo no manual do que precisamos viver para levarmos uma vida de paz, de vitórias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor Jesus falou. Eu queria compartilhar hoje com vocês sobre um fato real de um personagem
que foi resposta de Jesus quando os fariseus e os escribas pediram a ele um sinal. Esses caras pediram um sinal a Jesus para que eles pudessem acreditar nele. Eles falaram: Jesus, mostra-nos um sinal de que o Senhor é. Ele falou: mestre, mostra-nos um sinal de que para que possamos segui-lo. Aí Jesus respondeu: olha, essa geração pede um sinal. Nenhum sinal vai ser dado além do sinal de Jonas. Interessante que essa resposta de Jesus, aquelas pessoas queriam que Jesus fizesse alguma coisa para eles, para que eles imaginando, pudessem dar alguma coisa de volta a Jesus, que seria estar ali com ele. Não, Jesus, eu vou andar com você se você me mostrar alguma coisa. Jesus deu uma resposta que eles só poderiam compreender depois da sua morte e ressurreição. Ou seja, Jesus não estava esperando receber nada deles, mas apenas o que eles tivessem um dia de entendimento, ou seja, para o bem deles próprios, que não seguiram. Muito pelo contrário, depois de Jesus seguiram perseguindo os discípulos, os apóstolos, ou seja, aquelas pessoas estavam com seus corações fundamentalmente no seu eu, nas suas coisas, no que eles queriam. Jesus falou: olha, o sinal vai ser Jonas. Que foi Jonas? Jonas capítulo 1, quem era Jonas, Mas no capítulo 1, a gente vê o seguinte, versículo 1 do livro de Jonas, começa assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Quem era Jonas? Vocês conhecem a história dele. Por que Jonas não simplesmente obedeceu? Só porque eram inimigos dele? Só porque... quem era Jonas? A gente precisa entender, contextualizar, para compreendermos os valores das coisas que a Bíblia quer nos dizer. Precisamos ter discernimento espiritual para discernir o tempo e o modo. Se queremos realmente levar uma vida segundo os padrões de Deus. Vamos voltar para trás a Bíblia, para a 2 Reis. Vamos ver quem era Jonas, o que ele fazia. Porque aqui a gente só vê ele, um chamado, uma desobediência, barriga do peixe, sai, faz e beleza. Mas quem era Jonas? 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Olha o que está escrito aí. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar, da planície, segundo a palavra do Senhor. Estava falando do rei, então, de Israel. Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, olha só. Vamos voltar aqui um pouquinho. Jonas era um conselheiro, era um profeta, conselheiro do rei de Israel. Era ele quem dava a palavra para o rei, quais seriam os limites de Israel. O que ele ouvia de Deus, ele falava: olha, esse limite aqui pode atacar, tira esse pessoal daqui, ataca, porque isso aqui Deus nos deu. Não, aqui aqui volta, daqui você não passa, daqui você defende. E por aí vai. Ele dava estratégia de Deus para o rei de Israel. Era um profeta importante. Assim era a vida do Jonas. Certamente ele tinha os grupos, os outros profetas, os generais, a turma da corte de Israel, onde Jonas convivia e desempenhava o seu trabalho de profeta de Deus, levando a direção. Aí eis que Deus chega para Jonas e fala, versículo 3, Jonas, perdão, no versículo 2 ele fala, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia dela subiu contra mim. Quem era Nínive? Capital da Síria, grande inimigo de Israel, que eu acho que 100 anos antes tinha destruído o reino do norte de Israel. Nínive era o exemplo da violência, da hostilidade e da crueldade contra o povo de Deus. Olha que coisa interessante. Nínive era o exemplo da crueldade, violência e maldade contra o povo de Deus. Deus não aboliu a palavra dele. Jonas dava conselho para onde deveria ir ou não ir. Mas Deus é amor. Muitas vezes a gente não compreende, mas a gente pensa que Deus ama só a gente, só o que a gente quer.
diminui esse foco desse ambiente até no lar. Deus ama a mim a mais do que a minha mulher. Deus ama a mim mais do que meu esposo. Eu que estou certo, outra que está errada. Não. Nós queremos pegar o amor de Deus com o nosso egoísmo. Uma coisa louca que o diabo tenta vender. E muita gente, muitas vezes, acha que vai por aí. Mas o amor de Deus, olha, é inefável. Nós não temos como definir o amor do Senhor. E Ele queria salvar Nínive. Apesar de tudo que representava contra o povo de Deus, Ele queria salvar Nínive. Não deve ser fácil levar uma palavra de Deus, né, a uma pessoa, a um grupo que está fora do nosso grupo. Não deve ser fácil você, às vezes, você está na escola, na faculdade, no seu trabalho, ou no seu condomínio, e tem aquela pessoa difícil, que ninguém quer que esteja junto, aquela pessoa complicada, às vezes uma pessoa beligerante, e o Senhor manda você levar uma palavra de amor, levar uma palavra. Poxa, mas se eu for falar com ele, o que os outros vão pensar de mim? Será que vão achar que eu estou igual a ele agora? Será que vão achar que eu pirei? Será que foi Deus que falou mesmo? Nossa, Deus mandou Jonas, o conselheiro, o profeta do rei, e levar a palavra de arrependimento e salvação para Nínive. Ele pode ter pensado, o que a turma vai pensar de mim? Como é que eu vou explicar? Para onde é que você está indo? Não, eu estou indo lá em Nínive, levar a palavra para que Deus não destrua o nosso inimigo, daqui a pouco eu volto. Ele deve ter, vamos aqui ficar imaginando a cabeça do Jonas, nada que justifica, apenas explicando. Como é que eu vou falar para o camarada, quando eu voltar, o que aconteceu lá? Eu preciso encontrar uma solução mais fácil para mim nessa situação. Eu tenho que encontrar uma solução que não seja o amor definido, o amor de Deus. O caráter e o amor de Deus define o que eu devo fazer, mas algo que vai em encontro à minha carne, à minha alma, o meu prazer, o que eu quero. Isso vai ser mais fácil para mim. É mais fácil do que eu chegar aqui para os meus amigos, olha, eu vou lá em Nínive. Não, eu vou pegar a gente vai ver adiante, vou para outro lugar. Era mais fácil para Jonas sair dali e pensar, bom, Nínive é para cá, eu vou fazer o oposto. Porque ele pensou, eu vou sair da presença de Deus. Vou traçar uma reta diametralmente oposta. Para onde for, Deus mandou, eu vou para o outro lado. Aí no versículo 3, diz o seguinte, Jonas se dispôs. Né? Deus manda a gente fazer uma coisa, eu vou fazer. Só que, mas para fugir da presença do Senhor. Versículo 3, está lá, não está? Tá. Eu vou lendo aqui no meu. Para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Dizem que Tarsis, talvez na ilha de Sardenha, talvez no sudoeste da Espanha, era o extremo para o outro lado, para o povo de Israel naquela época, do mundo conhecido, era Tarsis. Ele pensou, se é para cá, eu quero saber o outro extremo. O que Deus está mandando eu fazer, como é que eu faço para fazer o contrário? E assim ele foi. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Meus irmãos, a gente não pode pensar que a gente sair, fugir da presença, andar em desobediência, andar em desalinhamento com a palavra de Deus, falar, Deus é misericordioso, Deus é bom o tempo todo, Deus é Pai, Deus é tudo isso e muito mais além do que podemos imaginar. Mas nós não podemos ser tolos a pensar que eu posso andar em desobediência, eu posso andar alimentando os meus desejos egoístas, desobedecendo a palavra de Deus, e tudo vai ter que dar certo, porque Deus é misericordioso. Deus é misericordioso porque Ele nos perdoa, porque Ele nos restaura. Ele fala, olha, um coração contrito, quebrantado, Ele não despreza. A gente erra, se arrepende, vai lá, Senhor, me perdoa. E Ele aceita o perdão, Ele perdoa. Ele é misericordioso, Ele nos dá outra chance, Ele está com a gente, Ele é demais. Mas Ele não é uma babá de um bebê pequeno ditador, que tem que fazer o que quiser, e você tem que atender, tem que fazer tudo dar certo. Vai para Tarsis, Jonas, que vai ser uma maravilha, você vai passar o resto da sua vida, no verão, vai lá, você vai adorar, e está tudo bem. Desculpa, mesmo sendo Jonas, conselheiro, grande conselheiro, profeta, que dizia os limites da nação de Israel, você não pense que vai ser assim, que não vai. A coisa vai ficar feia para você. Mas ele foi. O resto da história, versículo 4 e 5, ele está no barco, e aí olha que de repente no versículo 4 diz o seguinte, o Senhor Todo-Poderoso, Deus misericordioso, Deus de amor,
e quem disciplina os filhos é o pai que ama, que fique claro, não é o raivoso. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Olha só. No versículo 5, se a gente ler ele todo, não precisava, só o finalzinho dele diz assim: e dormia profundamente no porão, Jonas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Os caras estavam todos desesperados, cada um buscando o que podia buscar sem compreender aquele vento repentino. Jonas foi para o porão e dormiu. Não era um navio transatlântico. Estamos falando aqui 700 ou 600 anos, 600 antes de Cristo. Era um barco à vela, de madeira e a remo, ou seja, dava para sentir que a água estava batendo. Mesmo assim, Jonas desceu para o porão e dormiu. Todo mundo desesperado. O versículo 5, se quiser botar aí, olha lá. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam. Mas Jonas desceu ao porão e dormiu. Isso faz lembrar Jesus, né? Lembram que Jesus, uma vez no barco, estava um tempo ruim, uma tempestade, ele lá com os apóstolos, e um vento ruim, e Jesus dormia. E aí acordaram ele: Jesus, o senhor não se incomoda que a gente se acabe? Jesus acordou: para vento, para mar. Oh, que maravilha, aí se manda nos ver. Por que vocês me acordaram? Por que vocês não têm fé? Jesus dormia o sono do justo. Isso sim, ele estava literalmente dormindo. Diferente do Jonas. Jonas estava tentando anestesiar a mente dele. Basta ver o que ele fez quando acordou. Ele não aquietou o vento, ele não aquietou a tempestade, ele não aquietou nada. Ele sabia que ele estava em desobediência de Deus. Quando a gente está em desobediência, quando a gente não segue a orientação, o Espírito, quando a gente segue a palavra que os nossos líderes espirituais nos dão, que a palavra de Deus nos dá, aquilo vai abaixando a fé, abaixa a autoridade, porque a gente não está vivendo o que nós fomos chamados para viver. É todo um pacote da figura. Jesus acalmou a tempestade e ficou maravilha. Jonas dormia lá tentando se anestesiar, buscando coisas que, olha, me faça esquecer que eu estou nessa tempestade, me faça esquecer que eu estou indo para o lado contrário que Deus me mandou, que eu estou fazendo o contrário que Deus mandou eu fazer. Eu preciso de coisas que me façam esquecer que existe a igreja, que lá é maravilhoso, que eu tenho esperança no Senhor, que eu tenho alegria, que eu posso orar e as coisas acontecerem, as pessoas vão orar por mim, eu vou ver maravilhas, eu vou levar uma vida, terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou viver paz, livre de tristeza, de depressão, com todas as preocupações, com todas as coisas do mundo, a gente vive acima delas com o Espírito Santo, é uma coisa maravilhosa. Eu preciso esquecer isso porque eu estou vivendo uma vida de desobediência a Deus. Eu preciso buscar coisas que enchem o meu dia, a minha mente, a minha alma. E a coisa pode estar horrível, os dias podem estar horrorosos, mas o cara está anestesiado, o cara estava dormindo. Não queria ver o que estava acontecendo, apesar de estar sentindo as ondas baterem. Assim estava a vida, os dias do Jonas. Agora vamos imaginar um pouco perspectiva de quem estava de fora disso tudo, que agora a gente conhece. Os amigos do Jonas. Os amigos do palácio de Israel. Os outros profetas, os vizinhos, os amigos, os parentes. Para onde é que Jonas foi? Será que ele teve coragem de dizer o que estava fazendo? Talvez não. Saiu de férias. Esquisito, né? Saiu, não falou nada. Cadê fulano? Sumiu, não tem vindo mais. Não viu nada. O que está acontecendo? Geralmente é um sinal amarelo. Não vermelho, mas é um sinalzinho laranja, amarelo, começa a acender. E os caras, cadê Jonas? Uma hora ele volta. Né? Talvez para outro ele pode ter dito, olha, Deus mandou fazer uma coisa, eu vou fazer outra, vou para o outro lado. Muitos podem ter ficado, caramba, Jonas, não faça isso. Outros devem ter dito, isso, vai para lá, não para Nínive não, deixa os caras se acabarem, vai para lá. Agora aqueles homens, imaginem os marinheiros, depois a gente vai ver quem é Jonas, ele se revela, fala, poxa, como é que está acontecendo isso com Jonas? Como é que um profeta, como é que um homem de Deus está passando por essas coisas? Às vezes a gente não vê. Talvez tenha chegado mensagens para o porto de onde ele saiu, olha, o barco começou a mandar lá a emergência, Mayday, Mayday, socorro, socorro, mandou sinais, pedido de socorro. Vocês souberam, o barco que o Jonas saiu, está para afundar. O barco do Jonas? Mas ele é um profeta de Deus? Deus não está protegendo ele? O que está acontecendo com a vida? O que está acontecendo? A gente não está sabendo o que o Jonas foi fazer.
Nós não sabemos as coisas todas que acontecem, nem temos que saber tudo. Mas precisamos confiar em Deus. Confiar na autoridade e no amor dEle. Em todas as situações precisamos chegar com o coração contrito, ajoelhado diante de Deus para compreender e perguntar todas as coisas. Pois assim estava Jonas, no meio daquela loucura, querendo esquecer que estava vivendo uma tempestade. Será que alguém poderia ali exortá-lo? Será que Deus poderia ficar? Jonas, para onde é que você está indo, Jonas? Jonas, você está indo para o lado errado, meu velho. É para lá. A gente não vê Deus falando isso. Deus deu uma ordem, deixou ele ir. Provérbios 29, 19 diz o seguinte. Põe aí, por favor, Provérbios 29, 19. Um escravo, você não se endireita com palavras, não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Entende o que tem que fazer. Olha, você... Não é isso, não é assim que você tem que tratar a sua família, não é assim que você tem que tratar a sua vida, seus negócios, suas prioridades, sua mulher, seu marido, seu filho, seu pai. Está errado, olha, não é assim. Isso não vai levar para um final bom. Olha, isso não tem como, você está achando gostoso, mas se prepara, vai pegar uma onda pela proa. Mas o escravo não se emenda. Que escravo? Jonas não era escravo. Muitas vezes nós somos escravos do pecado, muitas vezes nós estamos vivendo escravidão da nossa mente, escravidão do mal, coisas que entraram nos nossos corações, nós não tratamos, nós não tivemos a diligência para vigiar que pensamento foi aquele, o que a gente foi alimentando todo dia um pouquinho, até aquele desejo virar um monstro e tomar conta da nossa mente. Estamos escravizados, olha, estou com uma obsessão de fazer uma coisa, de por aqui, de falar, de coisas. Não adianta falar, primeiro tem que libertar o escravo. Talvez tenha que passar pelos açoites, porque por palavra ele não vai obedecer. Que triste isso. Um profeta de Deus estava vivendo isso. Então acordaram Jonas e perguntaram, Jonas, vem cá, você busca aí seu Deus, você não está vendo que a gente está para morrer, a gente está para se acabar? Ele levantou e falou, olha só, versículos 8 e 9. Jonas capítulo 1 ainda, versículos 8 e 9. Declara-nos agora, por causa de que sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e quem é teu povo? Porque antes eles tinham feito a sorte, né? Caio apontou para o Jonas, o que está acontecendo aqui? Aí pergunta, vem cá, quem é você? De onde você vem? Quem é teu povo? O que você fez? No versículo 9, ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E o versículo 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Jonas falou, eu tenho temor a Deus. Olha, o cara tem temor a Deus, está desobedecendo, né? Só o Jonas, não, nós nunca fazemos isso, né? E aí os homens ficaram de grande temor e disseram, o que é isto que fizeste? Olha, deve ser difícil. O ímpio, uma pessoa que não conhece o Senhor, fala, olha, que loucura é essa que você está fazendo? Nem conheço a palavra, não conheço a igreja, mas o que você está fazendo, que talvez o seu pastor, talvez o seu irmão, talvez o seu ministério, talvez alguém da sua família já tinha exortado, e mesmo assim eu não quis escutar. Deus não vai ficar lá, você tem que fazer, Deus dá tempo. Tem que plantar, colher, Deus dá o tempo para a gente... Senão a gente não aprende, escravo. Se ficar só falando, e não aprende. Homem de dura serviço tem que sofrer um mal, porque não aprende. E precisa quebrantar, precisa mudar essa postura do coração. Muitas vezes uma tempestade. Muitas vezes a iminência do mal pior. As coisas que Deus permite para o nosso bem. E aí ele fala, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Ele falou, olha, estou fugindo da presença de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. Você pode não vir na igreja, você pode não assistir, você pode não ler, você não pode, mas você não vai fugir da presença de Deus. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai permitir que você leve uma vida em Tarsis, achando que está longe dele, que sua vida é maravilhosa.
Deus está preocupado com a eternidade, Deus está preocupado com a sua alma, Deus está preocupado com a vida. Jesus falou: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Esse é o Deus maravilhoso, em que deseja que a gente permita que o amor dele flui, que a gente pegue o amor dele, transforme em vida, em dia a dia, em atitude, em pensamentos e palavras, e a nossa vida reflita a glória do Senhor, na nossa fonte, como era com Moisés. Não é fácil você receber uma ordem como essa de Jonas. Você levar a palavra para aqueles que querem te destruir, aqueles que eram exemplo de crueldade, de maldade, contra a sua vida, a sua família, seus amigos, era Israel. Não é fácil. Eu digo isso de cadeira. É difícil. E é muito bom obedecer a Deus. É muito bom obedecer. É muito bom que o Espírito Santo fala, você vai e obedece, sessão de dever cumprido. O resultado não é seu, é dele. O que ele espera de nós é apenas a obediência. Jonas teve que passar por isso, ele falou: olha, me joga no mar. Ele não orou para acalmar a tempestade, como Jesus fez. Jonas foi o exemplo que Jesus falou quando perguntaram para ele do sinal, os 3 dias na barriguinha do peixe. Jonas não acalmou a tempestade. Jonas estava fugindo da presença e desobediência. Ele falou: me joga no mar, quer saber? Isso vai passar. Os caras tiveram um temor de fazer isso. Aqueles homens, falaram: meu Deus, não cobre de nós o sangue desse homem. Eles não queriam fazer isso. Aqui, se vocês lerem os outros versículos, eles continuaram remando, apesar do Jonas ter dado essa instrução, para ver se eles conseguiam se salvar, mas não adiantou nada. Falou: Jonas, você vai ter que ser jogado no mar. Jogaram ele no mar, o sol chegou, tranquilidade, para os outros, não para o Jonas. Para os outros, não para o Jonas. Sem sombra de dúvida que se não fosse aquele grande peixe, Jonas teria morrido afogado, né? Teria morrido uma morte desgraçada. E foi uma coisa inusitada. Não fique você e não fique eu, nenhum de nós pensando que Deus vai dar solução, que Deus vai ter que reagir conforme é o melhor, porque é mais saboroso. Novamente, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. Porque ele vai agir exatamente de acordo com que as coisas causem ou tragam um efeito, um resultado daquilo que precisa ser ajustado. E não é a palavra que emenda um escravo. A gente precisa se libertar da escravidão, precisa se libertar do mal que está tentando tomar conta da nossa vida. E aquilo vai ter que passar a ferro e fogo. Como o forro prova a prata, e o fogo prova o ouro e o crisol limpa a prata. Deus quer ver o que tem nos nossos corações, nas nossas lutas que a gente vai ver. Então é o seguinte, olha só, não vai aparecer de repente um pedaço de madeira, para Jonas se agarrar, uma praia linda, não. Barriguinha do peixe. Não deve ter sido fácil. A experiência extremamente desagradável que esse homem passou. Desagradável demais. Foi engolido, mas não foi consumido. Ele foi o primeiro homem a andar no submarino na história. Foi o Jonas. Ainda ganhou uma viagem grátis. 3 dias. E ali ele teve tempo de refletir. Ele teve tempo de aquietar o coração e forjar no coração dele coração de obediência. O resto da história vocês conhecem. No versículo, não precisa botar aí, no capítulo 2, versículo 9, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei ao Senhor, pertence à salvação, Jonas falou. Porque depois que ele foi jogado no mar, depois que as coisas acalmaram, aqueles homens ofereceram louvor, ofereceram sacrifício, os homens que não conheciam Deus, não eram hebreus, aqueles homens que estavam ao redor de Jonas, ofereceram sacrifício ao Senhor. Muitas vezes nós levamos sal, levamos luz, e será que nós estamos vivendo a intensidade que Deus quer que a gente viva? As pessoas quando viram, nossa, você estava fazendo as mesmas coisas, você estava aqui com a gente, aí essa pessoa conhece Jesus e fala, nossa, tem uma experiência, eu quero viver esse evangelho. Como é que você não estava vivendo isso, estava comigo naquela balada, você é louco? Os amigos, os marinheiros do Jonas, estavam agora oferecendo sacrifício de louvor a Deus. E Jonas estava na barriga do peixe. Seu submarino particular. O resto da história vocês conhecem. Depois de 3 dias,
Deus mandou o peixe vomitar. Jonas voltou, falou, melhor obedecer do que sacrificar. Ele foi lá pregar a Nínive, o rei decretou jejum adulto, criança, até dos animais, se arrependeram. E Jonas continuou triste. Coitado de Jonas. Continuou triste porque ele viu que as pessoas foram salvas. Deus não está tão preocupado em que você se sinta. Eu quero ser instrumento de Deus, levar o amor, levar a obra, ser canal, transformar a vida, levar a salvação, sem precisar divulgar. Servir ao Senhor. A coisa melhor é o seguinte, estou servindo a Deus. Quando você orar, entra no quarto, fecha a porta, ora a Deus, é você no particular, e Deus vai te dar em particular. O que a sua mão entregar, não deixa, o que a sua mão direita der, não deixa a sua mão esquerda saber, ou seja, não precisa ficar fazendo alarido, você não precisa ser a personificação do alarido. Outro dia eu vi uma frase interessante, tem gente que precisa ser o bebê de todo batismo, o cadáver de todo funeral, e a noiva de todo casamento. Quer ter, mas não é isso, nós fomos chamados. A glória de Jesus, nós temos que abençoar, que dá, e Deus em segredo, Ele nos paga de volta, Deus em segredo nos abençoa. Nós fomos chamados para uma vida de simplicidade, de humildade, mas de poder. Paulo falava, olha, em 2 Coríntios capítulo 1, as minhas pregações, não fiquem vocês esperando, olha, Paulo, as minhas pregações não são segundo a sabedoria humana, porque as pessoas ali, ele teve no meio ali na Grécia, na Ásia Menor, pessoas com entendimento. Em Corinto, principalmente. Mas ele falou, olha, minhas pregações não são... Tenta ler 1 e 2 Coríntios sem revelação do Espírito Santo, não dá para entender nada. A palavra de Paulo era muito profundo entendimento, sabedoria assim. Mas ele falou, olha, eu não uso sabedoria, mano, mas minha pregação é segundo o poder de Deus. Porque a pregação, ela tem que ser seguida desse poder. Qual é o poder? Não é o poder que a gente quer ver coisas. O poder do Espírito Santo transformar, entrar na nossa mente, limpar, mudar, abençoar, olha, trazer o alívio, trazer a paz, trazer a confirmação do que devemos fazer e jogar fora o que nós não devíamos fazer. Sabe, é o fogo, enquanto a gente está falando, o Espírito Santo vai abençoando a minha palavra, é uma espada de 2 gumes, que transforma vidas, famílias, que traz restauração, renovação, esperança. Esse é o poder que o Espírito Santo quer fazer em nós primeiro, para que depois a gente possa levar o amor, para que a gente possa levar esse Deus a muitos, levar o amor do Senhor, restauração, alegria. Mas não adianta ter título, não adianta ser conselheiro do rei, não tem carteirinha, é um coração contrito, quebrantado, que o Senhor não despreza. Eu falei, Senhor, eu quero te obedecer, Senhor. Eu quero ser aquele que, quando chegar diante do Senhor, o Senhor fale, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito colocarei. Eu não quero ser o outro, que fala, Senhor, em teu nome expelimos demônios, Senhor, em teu nome fizemos isso, Senhor, fizemos aquilo, eu prediquei para muitos. Fatai-vos de mim, que eu não vos conheci, eu nem sei quem é você nunca andou comigo. E acabou ali, não tem segunda temporada, é uma só. Então, esse coração, é momento de restaurar, é momento de acertar o que temos acertado nos nossos corações. Levarmos vida de amor com temperança, coragem com domínio próprio, longanimidade, mas com ousadia de repreender, exortar com amor. A Bíblia fala, quando você exortar, exorte com amor, para quê? Para nunca cair em laço do diabo. A gente precisa conhecer com o que a gente está mexendo. A gente precisa entender o mundo espiritual, entender o que é vida. E é lendo a palavra de Deus. É gastando tempo, investindo tempo com o Senhor. O Senhor vai restaurar, o Senhor vai tirar o medo. O Senhor vai tirar a sua preocupação, ansiedade, depressão, agonia, incertezas do futuro. O Senhor paga, o Senhor cuida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é difícil a gente andar em confiança, é difícil a gente andar com fé, quando a gente sabe que a gente está andando desalinhado, quando a gente está desobedecendo a Deus. É difícil. A Bíblia fala que Deus deu a consciência a cada um, para que ninguém se esconda de si mesmo.
gente pode enganar muita gente, mas a gente não engana nós mesmos, nem ao Senhor. Deus não faz relacionamento com máscaras. A palavra de Deus fala que tem que cair as nossas máscaras diante dEle. A gente precisa tratar com Ele. A gente precisa tratar, rasgar. Então, uma oportunidade de falar: Deus, eu fiz isso, eu falei isso, eu olhei aquilo. Tudo que você estava desejando de errado, de mal, segundo os conselhos de Satanás, segundo os desígnios das trevas. Eu estava isso. Você acha que Deus não viu? Você acha que Deus não sabe? Coisa boa é confessar. Isso demonstra confiança. Confessar, você confia para quem você está falando. Você não fala essas coisas para qualquer um. Você confia que Ele vai te perdoar, te restaurar. E aí Ele fala: joga isso para cá, tira isso aqui que eu vou te dar coisas novas para você. São passos de fé, coisas poderosas. Poderosa não é estar caindo um piano gigante, a mão de... o piano ia cair na cabeça, não caiu. Deus existe. Isso era o que os fariseus e os escribas queriam que Deus e Jesus fizesse. Não é isso. Foi para restaurar, para trazer salvação. Novo coração. Foi o que o Senhor falou para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Aí deu um nó na cabeça do grande líder. Nascer de novo? Como é que eu vou voltar a barriga da minha mãe? Pirou? Não é da sangue e da carne, é da água e do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito quer viver. O Espírito Santo quer ter um relacionamento diário, falar, tratar. A Bíblia fala que ele geme com ciúmes de nós. O Espírito Santo tem um ciúmes, mas não é um ciúme carnal. É que, olha, eu queria tanto que ele falasse comigo, eu queria tanto que ele me ouvisse, queria tanto que ele permitisse que eu tratasse. Ele está sofrendo, ele está ali parado, pensando, com a boca fechada. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, antes seja derramado diante de Deus corações e ações de súplica, e a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Eu vivi isso e vivo. Mas foi uma experiência que eu já compartilhei com vocês, que mudou a minha vida, minha forma de ver as coisas, nas vésperas de fazer maluquices. Você não está por aqui acaso. Você não está por aqui porque acabou chegando, e você não está escutando isso em casa porque, sei lá por quê. O Espírito te guiou a isso. O Espírito Santo te guiou a isso. Deus quer falar com você. Deus quer te dar novidade de vida. Deus quer te ensinar o que é o amor e apagar a vida passada. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Cordeiro de Deus, de Felipe Cordeiro. Enquanto eles se preparam, eu queria orar. Feche seus olhos. Você de casa, se puder também, feche, relaxe. Fechar os olhos é bom que você não se distrai. Deus amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o Senhor derramou hoje graça e favor. A tua graça e o teu favor, Pai, que precisamos. Vejo que o Senhor derramou hoje sobre os seus filhos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor sonde agora cada um, o íntimo dos corações, Senhor. Queima, Pai, toda a semente do mal, toda sugestão maligna, todo plano contrário à obra do Senhor na vida do teu filho, da tua filha, seja queimado agora em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor cauterize isso com a alegria, a ousadia e o amor à tua palavra e ao Senhor. Eu peço que o Senhor cauterize isso, Pai, com mais sede de ti, que possamos, Pai, caminhar em alegria, em ousadia. Amanhã não será mais uma manhã de depressão, uma manhã de tristeza, mas uma manhã de gratidão, uma manhã de gratidão, porque o Senhor nos dá mais um dia, e porque a cada dia, Pai, as tuas misericórdias se renovam, elas não se desgastam, Pai, ao longo do dia, apesar de tantos pecados, apesar de tantos erros, elas se renovam para nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, dá-nos lábios, Senhor, de brasas, dá-nos que a tua palavra seja como mel, Pai. Dá-nos olhos de águia para compreendermos todas as situações, todas as circunstâncias, Senhor. Eu peço que o Senhor agora tire
Destrua, Senhor, todas as contendas dos lares agora sejam destruídas em nome de Jesus. Como foi falado aqui, o primeiro amor, a restauração, a volta ao primeiro amor, Pai. Que o Teu Espírito Santo renove o primeiro amor a Ti e entre as pessoas, Senhor. Pai, que possamos ver os próximos dias, Pai, como foi Nínive, aquela multidão de gente converteu ao Senhor, e o Senhor não permitiu o mal ali. Que possamos ver, Pai, ao nosso redor. Eu profetizo hoje, Senhor, de miríades, Senhor, de maravilhas, Senhor. Pai, em situações em torno de cada um aqui, Senhor, coisas inesperadas aconteçam, demonstração da Tua graça e do Teu favor. Queremos fazer como Jonas na barriga do peixe, dizer que o Senhor nos ouviu, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor derramou graça e favor, porque a gente ora e agradece antes, como demonstração de fé, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sinta-se revigorado, sinta-se restabelecido e fortalecido no amor de Deus. Vamos louvar ao Senhor? Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Você em casa, fica à vontade. Se você ficar de pé ou não vou estar vendo mesmo. Então, fica à vontade na sua casa. Deus abençoe a todos. A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos. O que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos.
seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama. Sopra sobre o vale de ossos secos, Senhor. Aviva-nos, Jesus. Aviva-nos. Sopra sobre o vale de ossos secos, aonde era morto. Que haja vida. Que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o teu Espírito. Vem, derrama. Fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. A história vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Você pode aplaudir o Senhor por essa noite.